E a Inglaterra conquistou aquele lugar e não larga o osso até hoje. Mas era uma igreja de fala inglesa e hispana. E quando eu cheguei na igreja, a igreja, não sei se é ainda ali, ela ficava no porão de um forte. Você entra lá num lugar, parece uma cave, mas é um porão de um forte que tinha. E quando eu estou entrando, eles estão louvando essa que o Marcos Witt tinha lançado justamente naquela época. E eles estavam entoando esse louvor. E foi tão tocante para mim aquele louvor naquele momento, por ser até a primeira vez que eu estava ministrando ali, que eu comecei a ir às lágrimas, porque eu senti muito forte a presença de Deus. Então eu queria que o Lucas cantasse um pouco, assim, num tom mais baixo. É uma letra simples, mas ele fala que ele está buscando a Deus com fogo no coração. E que ele anela a presença de Deus. E que ele é desesperado pela presença de Deus. E isso tocou muito meu coração naquele dia. E foi tão tremendo ali, foi algo poderoso da parte de Deus. Eu te busco, eu te busco, meu coração. Eu te busco, eu te busco, recebe a mim. Adoração. Busca com ardor no seu coração a presença de Deus. Te anelo, te necessito, te amo mais que o meu ser. Te anelo, te necessito, te amo mais que ao meu ser. Pai, nós te anelamos. Nós queremos viver na tua presença, Jesus. Nós queremos ser encontrados por ti como verdadeiros adoradores. Como aqueles que se despojam de tudo para estar na sua presença, para te adorar. E serem livres. Para fluir um louvor e uma adoração livre. Sem interferência do homem. Sem interferência da carne. Mas uma adoração limpa. Pura. Já que o Senhor diz que suscita do coração de criança o perfeito louvor, porque é uma adoração pura quando uma criança te louva, Senhor. Pai. E o Senhor disse, se não tivermos o coração como de uma criança, não entramos no reino. Pai, será que falta muito para que nosso coração seja de uma criança? Será que precisaremos ainda
ser profundamente lapidados por Ti, para que nós nos tornemos como crianças, Senhor. Pai, não queremos ser nécios, tardios para entender. Não queremos viver de aparência, Pai, de um crente que só vive como crente quando vem na igreja. Pai, queremos dar o bom testemunho, o bom aroma de Cristo, o bom perfume de Cristo no lugar onde estivermos. Seja em tribulação, seja de que forma for, Pai. Não queremos ser omissos. Não queremos recuar, não queremos olhar para trás. Não queremos ser pessoas que vivem só para si mesmas. Queremos viver em Ti, Jesus. E o Senhor em nós. Pai, seja a nossa vida uma influência na terra da Tua parte. Que nós pensemos somente nas coisas lá do alto, onde o Senhor está sentado. Porque aí o Senhor vai poder aparecer e não nós. Porque nós, como nós vamos poder aparecer, Senhor, se nós não somos nada? Mas o Senhor é tudo. Como diz, o Senhor é tudo em todos. O Senhor pode ser pleno através da nossa vida, Pai. Mas uma vida rendida, Pai, nos livra de julgamentos, nos livra de críticas, nos livra, Senhor, de começarmos a pôr defeito em tudo na vida das pessoas e olharmos só para aquilo que é ruim, que não edifica. Meu Deus, Deus é o Senhor que pode julgar. É o Senhor que pode julgar, Pai. E quando Moisés teve aquele lampejo de experiência, quando viu de lampejo a Tua glória, ele se prostrou em terra e disse: ó Deus, que usa de beneficência com milhares, Deus compassivo, misericordioso, tardio para irar-se, que perdoa o pecado e a rebeldia, mas não tem o inocente como culpado e nem o culpado como inocente, Pai. Meu Deus, que marcante. Nós queremos ser marcados por Ti a cada dia, mas queremos marcar a vida das pessoas com as nossas palavras, com a nossa maneira de viver, Pai, para a Tua glória e louvor. Que você possa dar um aplauso a Jesus bem forte, em nome de Jesus. Aleluia. Amém, amados? Eu estava pensando no que eu vou ministrar, e veio o seguinte no meu coração: que não são muitos os que conseguem manter um nível de confiança, de fé e de busca constante, permanente. E hoje eu fui na operadora do nosso telefone, a Nextel. Diz que ela foi comprada pela Claro. O Pedrão sabe de tudo. Eu profetizo que você vai saber muita coisa da parte do Senhor. E que Deus vai te usar para levantar muitos empresários falidos, combalidos. E que vai ser um grande testemunho na sua vida. Amém? Aleluia. E eu fui lá, tinham poucas pessoas, eu cheguei, a menina logo me chamou, eu cheguei lá, falar com ela. E ela estava dizendo o seguinte: eu sou perseverante. Eu gosto de ser perseverante. Acho que ela está falando com outra pessoa. Eu disse assim: olha, vou te dizer uma coisa. É isso mesmo. Você precisa ser perseverante, porque a perseverança é que termina a obra para que sejais maduros e completos, não tendo falta de coisa alguma. Do quê? Porque, amados, sempre você vai encontrar um veio para você falar das coisas de Deus. Se você ficar atento
Sempre vai ter alguma coisa, alguma entrada, alguma porta aberta, onde você vai falar a respeito das coisas de Deus. Porque se eu penso nisso a maior parte do tempo na minha vida, e se a maior parte do tempo eu estou ligado nas coisas de Deus, porque eu preciso falar das coisas de Deus, porque é isso que enche meu coração, é isso que impregna o meu espírito, o meu ser. Então eu preciso representá-lo aqui na terra. Porque, analise comigo, pense um pouco comigo, porque nós somos os representantes dele. Cristo está lá à direita do Pai, ele enviou o Espírito Santo, que era a promessa do Pai, foi enviado. E nós aqui andamos com a palavra hoje em nós, e nós podemos fazer uma grande diferença. Porque muitas pessoas precisam ouvir o que nós temos ouvido, mas muitas vezes temos deixado represado e não soltamos isso. Os rios de água viva que correm do nosso interior. Amém? Eu quero profetizar hoje na sua vida que, de fato, os rios de água viva vêm fluir do seu interior. Que você não perca mais tempo com tantas coisas que não edificam e tantas coisas que te colocam para trás. E que fazem vocês olharem para trás. E fazem, às vezes, vocês olharem para os defeitos das outras pessoas. Para aquilo que ela faz ou deixa de fazer, isso não importa. Isso é perda de tempo. Enquanto que o próprio Deus espera que você o busque. E que a tua fé sempre esteja em alta. E a tua confiança também esteja totalmente depositada nele. Porque aí você vai ver o que é fazer a diferença nessa terra. Deus espera isso. É assim que precisamos ser. Seja uma pessoa que busque com afinco e deixe o fogo pegar no seu coração. Porque qualquer lugar que você estiver, e quando você abrir a sua boca para falar alguma coisa de Deus, eu tenho certeza que o Espírito Santo vai te dar muita coisa para você falar. Por isso que é importante você buscar sempre, ter confiança sempre, ter a fé em alta sempre, amém, amados? Então, abra sua Bíblia, vamos pregar. Aliás, já estou pregando. Pregue em tempo, fora de tempo. Paulo disse isso. Inste, que é pregar. Pregue em tempo, fora de tempo. Qualquer lugar que você tiver. E amados, bom, e pregar em tempo, fora de tempo, muitas vezes você põe a cara a tapa. Porque às vezes você vai dizer coisas que muitas pessoas não querem ouvir, porque serão confrontadas. Jesus sempre estava pondo a cara a tapa, por causa das coisas que ele falava para aqueles fariseus e para tanta gente. Eu já falei o lugar, mas vai abrindo aí em Mateus capítulo 11, de 1 a 6, espera aí que nós vamos chegar lá, eu preciso dar uma introdução aqui. Quando eu comecei a falar a respeito de tempo, na manifestação da visão que Deus deu, esticando a visão da reforma espiritual, chamado Portal 70, muita gente talvez não tenha entendido muito bem isso. Mas eu pus a minha cara a tapa. E continuo pondo. Porque você não pode falar se você não tiver propriedade para falar. Se você não tiver se apropriado daquilo que Deus te deu e inseriu no teu coração. E o que é o Portal 70? A partir de 1948, uma coisa que todos sabem, mas é bom dizer, foi estabelecido o calendário da volta de Cristo, porque ele falou desse sinal. Olhai para a figueira é a nação de Israel, que estava espalhada por todas as nações, tinha sido espalhada e perseguida, estava na diáspora. Mas quando ela voltou para a terra, foi oficializada a nação de Israel no dia 11 de maio, no dia 10 de maio de 1948. 11 de maio, né? Não, 14 de maio, desculpa. Porque dia 11 é o dia do meu aniversário.
Eu não estou dando indireta, não, por favor. Eu estou dando direta mesmo. Mas... Então, 14 de maio de 1948, nasce a nação de Israel. Ali começou a florescer. Jesus falou, quando ela começar a dar as suas folhas, eis que está próximo o verão. Ele estava dizendo, eis que está próximo a minha volta. É isso que ele queria dizer. E de fato, ela foi formada ali e começou a existir. O povo de Israel começou a voltar para a terra, começou a ser uma nação próspera, uma nação forte na terra, e muitas coisas começaram a acontecer, guerras com a nação de Israel e muitas coisas. Aí chegou 14 de maio de 2018, e ali estava perfazendo 70 anos da nação. Ora, se o calendário da volta de Jesus começa em 14 de maio de 1948, ali estávamos chegando na década de 70 da figueira. Amém. Calendário da figueira, diga calendário da figueira. Calendário da figueira. A palavra diz que Deus muda tempos e épocas, e horas até. Porque, muito embora Deus esteja acima do tempo, Ele não vive nesse nosso tempo aqui. Mas Ele planejou esse tempo, e estabeleceu tempos, eras. Eras. Desde a criação do homem, desde a criação do mundo, etc. E eu fui ler ali o Salmo 90 detidamente, e cheguei ali no versículo 10 e diz assim, a duração da nossa vida é 70 anos. O que ele estava dizendo ali, além de ser uma coisa literal, ele também estava se referindo a uma nação profeticamente. Ok? E ele fala assim, mas se chega a 80, enfado e canseiro, e nós voamos. Por que ele disse nós voamos? Pelo seguinte, amados, eu posso crer, eu não estou afirmando, mas eu posso crer, por isso que eu pus a cara a tapa, que nós possivelmente estamos nos últimos 10 anos da igreja aqui, que é da década de 70 da figueira, que começou em 2018, até 2028, quando se finda a década de 70. Amém? E pelo que você lê ali, não tem como passar de 80, porque o que fala ali é que chega a 80. Pode chegar a 80. Agora, eu não estou afirmando categoricamente, mas eu estou crendo nisso. Agora, eu leio muito a respeito de muitas coisas, e tem um homem, que é um professor da Universidade de Oxford, nos Estados Unidos, chamado Derek Walker. Este homem lançou um livro de mais de 500 páginas, que fala sobre Deus e as chaves do tempo. Não. As chaves do tempo de Deus. É esse o título do livro. E ali ele vai falando desde a criação do mundo, dos 6.000 anos, porque nós estamos terminando 6.000 anos, vamos entrar no 7º, amém? Vamos entrar no 7º, e 1.000 anos para Deus é um dia. Por isso que fala que a criação foram 6 dias, ou 7 dias, né? Foram 7 dias, mas na realidade foram 7.000 anos, amém? Ok, só que chega no 7º dia, ele descansa, que significa que ele entrega para Cristo. E Jesus fala assim, lá em João 5:22, o Pai a ninguém julga, porque entregou o juízo para o Filho. Glória a Deus. Então veja bem, nós estamos terminando, isso ele fala, estamos terminando o 6º milênio, e vamos entrar no 7º. Agora, você não pode contar a partir de Cristo quando ele nasce, está errado. Você tem que contar a partir de quando ele morre na cruz com 33 anos. A partir dali que você começa a fazer a contagem dos 2.000 anos. Amém? Para chegar no 7º milênio. Agora, nós estamos em 2018. Ou 2019, desculpa. Estamos em 2019. 19 para 33, quantos anos faltam? 14. Mas,
Eu creio que Jesus volta antes de se cumprirem esses 14 anos. Amém, amados? Quando Jesus fala assim, está consumado, sabe o que ele quer dizer? Além de ele estar dizendo que todas as palavras proféticas que tinham sido ditas a respeito dele se cumpriram ali, todas. Ele também está dizendo o seguinte: aqui é consumida uma era. Termina uma era aqui. Que era? A era de Israel. Porque a era de Israel começa com Abraão e termina ali na cruz com Cristo. A partir dali começava a era da igreja. Diga igreja. Israel para ali, porque o relógio para Israel parou, porque eles rejeitaram o Messias. Muito embora a salvação veio dos judeus de Jerusalém, amém? Ali começou. Glória a Deus, amados. Então, ele diz assim, que nós estamos vivendo os últimos dias dos últimos dias. Não adianta a gente querer montar a nossa habitação aqui, porque não é aqui, amém? Nós podemos viver, ter uma vida tranquila aqui, mas ela precisa ser cheia do Espírito Santo. Por que eu estou dizendo isso? Porque vamos ler aqui uma coisa. Entenda, a nossa vida cristã, ela é cheia de afrontas, ela é cheia de acusações. Você se depara com muitas pessoas incrédulas, que não acreditam no que você fala da parte do Espírito Santo, que resistem ao poder do Evangelho e que muitas vezes te causam muitos problemas. E mesmo pessoas que chegaram a andar com você, chegaram a crer nas palavras proféticas que Deus te usou para falar a respeito delas, mas de repente, certas coisas que aconteceram a essas pessoas, fizeram com que elas virassem as costas para você ir até para a igreja. Vamos ler aqui. Quando Jesus acabou de instruir os seus 12 discípulos, de 1 a 6, partiu dali para ensinar e pregar nas cidades deles. João, ouvindo do cárcere falar dos feitos de Cristo, enviou 2 dos seus discípulos a perguntar-lhe: és tu aquele que havia de vir ou devemos esperar outro? Ok. Respondeu-lhe Jesus: ide e anunciai a João as coisas que ouvis e vedes. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são limpos, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres é anunciado o Evangelho. Quando ele fala pobres, não é pobre de não ter nada. É os dois. Pobre de espírito, diga pobre de espírito. Pobre de espírito, diga humilde de espírito. Eu já falei algumas vezes, tem muito pobre que é orgulhoso, como tem muito rico que é humilde de espírito. Como tem pobre que é humilde de espírito e rico que é orgulhoso de espírito. Vocês entenderam, né? Ok. E bem-aventurado é aquele que não se escandalizar por minha causa. Por que Jesus está dizendo isso? Porque João tinha se escandalizado. João foi o profeta que, na linhagem da carne, era primo de Jesus. E preparou o caminho para Jesus. Foi batizar no Rio Jordão, porque era a missão dele, preparar as veredas para o Cristo que haveria de vir em seguida. Então, ele estava batizando por um período, de repente, Jesus aparece lá no meio das pessoas que estavam sendo batizadas, e ele aponta e diz: este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele recebe naquele momento a revelação do Espírito dele. Ele não disse aquilo pela carne, ele disse pelo Espírito mesmo. Esse é o Cordeiro de Deus, esse é o Cristo que havia de vir. Ele chegou, ele está aí. É esse que vocês vão seguir. E ele mesmo se denominou amigo do noivo. E ele falou: olha, a obra está cumprida na minha vida porque ele chegou e há uma alegria
ao amigo do noivo quando vê que o marido chegou, que o noivo chegou. Então ele falou muitas coisas que corroboraram realmente com o próprio ministério dele de preparar os caminhos para Jesus. Mas de repente, aquele João profeta que Jesus diz que foi o maior nascido de mulher, porque Jesus, ele fala isso aqui, mas lá na frente, ele dá até uma moral para João. Jesus não é de expor, mas ele disse aqui uma verdade. Ele não expôs João, mas ele falou algo que acontece até hoje. Porque lá na frente ele falou, nascido de mulher, o maior do Antigo Testamento até João foi João. Por ser aquele que atuou no espírito de Elias, na unção de Elias, para preparar o caminho para o Cristo. Interessante. Mas ele disse, bem-aventurado aquele que não se escandalizar por minha causa. João tinha se escandalizado. Presta atenção no que eu vou dizer. João até poderia não ter perdido a cabeça. Porque perder a cabeça significa perder a unção e perder o ministério. A gente sabe que ele foi decapitado. Amém? Vocês sabem disso. Por conta lá da Herodias, que seduziu Herodes e apresentou, ela foi lá e apresentou a cabeça de João Batista numa prata, numa bachela de prata. Mas João se escandaliza porque ele estava no momento de tribulação, no cárcere, passando angústia de morte, porque talvez ele até poderia saber que ia ser degolado, não sei se ele sabia, mas ele poderia até ter entendido isso no espírito dele, que ele ia ser degolado. E ele passa por um aperto ali. Espera, eu estou sofrendo, eu preparei o caminho para o Cristo, mas será que é Ele? E eu estou passando essa situação difícil? Talvez não seja Ele. Talvez não seja Ele o Cristo. Talvez eu tenha me equivocado, não tenha entendido direito. Mas João, a palavra diz aqui, que nós lemos, que ele do cárcere, ele ficou sabendo das obras de Jesus, dos milagres de Jesus, das maravilhas que Jesus operava, até talvez da multiplicação de pães e peixes, com certeza ele ficou sabendo. Pode ser que, quando Jesus multiplicou pães e peixes, ele não tivesse ainda sido preso, mas ele ficou sabendo de tudo isso. Mas mesmo assim, por causa da tribulação que ele passou, surgiu dúvida no coração dele. E naquela dúvida, em todo aquele aperto que ele estava passando, ele chama 2 dos seus discípulos ali onde ele estava e falou, vá perguntar para ele, vá perguntar para Jesus se ele é o Cristo ou devemos esperar outro. Ali foi fatal, ali ele perdeu. Ali ele perdeu. Isso é muito sério. Tudo bem, ele teve um ministério da maior importância, porque Jesus vai dizer lá na frente, como eu já disse, ele foi o maior. Mas, talvez, eu digo talvez, eu não posso afirmar isso, talvez o ministério dele poderia ter sido de maior ênfase, maior exponencial, se ele não tivesse duvidado no momento crucial. Ele se escandalizou por causa da tribulação. Amados, isso acontece até hoje. Quantas pessoas que vão bem, até um certo ponto. O propósito de Deus estar ministrando isso, que você vá bem o tempo todo, amém? Tenha tribulação ou não, não importa. Agora, quantas pessoas que até hoje, quando passam por algum tipo de tribulação, elas começam a se escandalizar por causa da palavra, e a palavra é Cristo, hein? Alô? A palavra é Cristo. Ele é o rema, ele é o Cristo, ele é a verdade. Ele é a revelação da vida. Então a palavra é Cristo. E quanta gente que recebe de bom grado e começa a andar, começa a caminhar, começa a ver milagres, começa a ver sinais, começa a ver maravilhas, começa a ver o poder de Deus se manifestar, recebe até benefícios da parte de Deus,
Portas se abrem, muitas vezes portas de emprego, muitas vezes vem um socorro financeiro, muitas vezes vem uma porta financeira que se abre, vem algo extraordinário da parte de Deus, e a livra de muitos apertos, a livra da morte, a livra de acidentes, livra e cura a sua família, cura pessoas da sua família, e muitas coisas acontecem, mas de repente, ele passa por um aperto. Mesmo tendo acontecido tudo isso, como João soube, ele, com certeza, ele presenciou, deve ter presenciado muitas coisas, porque os seus discípulos lhe informavam tudo. Olha, Jesus foi lá e curou o cego, surdo, o mudo levantou o paralítico, ressuscitou o filho da viúva de Naim. Jesus levantou Talita. Jesus andou sobre as águas, porque os discípulos deviam caguetar muita coisa, os discípulos de Jesus para os discípulos de João. Os discípulos de João estão bem, né? Mas olha, Jesus andou sobre as águas e ainda repreendeu o vento e a tempestade. Jesus pode falar para João, hein? O homem é fera. O homem não é fraco, não. Ele fala cada coisa que não é daqui da terra. Muitas coisas já devem ter sido informado que Jesus fazia. Mas de repente uma angústia, uma tribulação o tira do propósito. O tira do propósito de ele poder ter cumprido o ministério dele até o fim. Amados, se Deus te chamou, é para ir até o fim com ele. Agora, muitas pessoas quando passam por tribulação começam a terceirizar. E muitas pessoas até de repente, por causa disso, deixam de buscar, deixam de ter fé e deixam de ter confiança. As três coisas que eu falei. Quantas pessoas? Amados, crer em Cristo não é crer uma vez só. Não é ter uma fé passageira, é ter uma fé constante. Porque isso vai te levar a coisas que ainda não aconteceram na sua vida. Como talvez muitas coisas também estavam preparadas para se suceder na vida de João. Mas ele deixou isso morrer. Porque Jesus é muito mais do que você tem vivido. Cristo é muito mais do que você tem visto. Cristo é muito mais do que um milagre às vezes que você vê. Do que uma palavra profética certeira que você recebe. Porque quantas pessoas receberam palavras proféticas certeiras que se cumpriram, nem estão mais aqui. Se escandalizaram com alguma coisa. Porque o pregador, que é um pregador mesmo, ele dá a cara a tapa, e precisa dar. Ele não pode ter medo de falar, ele não pode ter medo de pregar as coisas que precisam ser pregadas, ele não pode ter medo de confrontar, porque a palavra verdadeira é aquela que confronta, ele é a verdade, o caminho e a vida, ele vai falar a verdade, ele não vai se esconder atrás de uma aparência da verdade, ele vai no ponto. Jesus ia no ponto. Ele não deixava para o dia seguinte aquilo que ele tinha que fazer naquele dia. Por isso que diz lá em João 21, 25, que ele fez muito mais coisas do que estão escritas. E não daria para escrever tudo, porque o livro não poderia conter todos os livros que... O mundo não poderia conter todos os livros que iam ser escritos. Se tudo tivesse sido relatado. Amados, eu vou dizer sem medo de ser feliz, sem medo de errar. Tem muita coisa que ainda falta acontecer na tua vida. Não desista no meio do caminho, não se escandalize porque você passa por uma tribulação, ou porque às vezes uma palavra que foi dita e Deus me usou para dizer, não tenha se cumprido, porque não foi o tempo. Porque às vezes Deus quer te preparar para você receber aquilo que você vai receber. Não é assim. As coisas não são assim, imediatas. Como você pôr no micro-ondas, daqui 30 segundos vai estar pronto. Não. É um processo, amados. É um processo. Porque com certeza Deus permitiu que João passasse por aquela angústia, aquela tribulação. Mas não era para ele ter duvidado, amados. Olha o preço que a gente paga quando nós duvidamos. E o que eu falo é para as pessoas que já têm andado algum tempo com Cristo. Têm andado algum tempo sobre a palavra de Deus.
E até conhece muita coisa, e vivenciou muita coisa, porque, amados, nós temos vivenciado muitos milagres de Deus, e às vezes me chateio um pouco na hora, mas depois eu preciso continuar, não posso ficar chateado por causa desse negócio. É apenas um negócio que passou e pronto, e fica para lá. Porque vê, às vezes Deus faz milagres aqui, milagres. No domingo, Deus curou a Oriana, que mora lá nos Emirados, ela estava aqui, passou 2 meses aqui, e ela conversando com o apóstolo, falou, vem na igreja, que nós vamos orar, e Deus está fazendo milagres lá. Ela chegou aqui com muita dor, porque ela estava com hérnia de disco, e não podia operar, tem determinadas hérnias de disco que não dá para operar. Tem que conviver, tem que ir tratando, que era o caso dela. Mas ela sentou ali com dor, e no final do culto eu fui lá orar por ela. E de repente eu a vi chorando, eu falei, nossa, será que a dor aumentou? E eu estou aqui orando, gemendo para ela ser curada, e será que a dor aumentou? Não, é que ela realmente não estava sentindo mais dor. Diz que a dor de hérnia de disco, graças a Deus eu não tenho, e não vou ter hérnia de disco, amém? Em nome de Jesus. Mas diz que é uma dor terrível, não é? Quem teve hérnia de disco aí? Ninguém? Glória a Deus, e ninguém vai ter mesmo. Glória a Deus. Ah, você teve, querido? Não, é que você levantou a mão, então baixa rápido. Fala assim, eu tenho a bênção do Senhor. Amém. Isso, amém. E ali ela começou a chorar, falei, nossa, e a dor? Não estou sentindo nada. E ela já estava há algum tempo, né? Quanto tempo ela estava com aquilo? Hã? Ela veio de classe executiva, que não podia ficar sentado na classe econômica. Para você ter uma ideia. Amém? Glória a Deus. E ela falou, telefonou agora, ontem, hoje, não sei. Não está mais sentindo dor. Dá para você entender o que é isso? Você pode aplaudir a Jesus para isso? A mãe do Camila, que é a esposa do Éder. Como é que ela chama? Joaquina? Não é Joaquina. Como é que é o nome dela? Ok, esqueci, mas é a mãe da mulher do Éder. É a sogra dela. Conceição. Vocês pensaram que eu ia cantar alguma música, mas não. É o seguinte. Eu fui lá por ela, estava com cálculos renais terríveis. É um só, não, são vários. Vamos lá. Nossa, ela começou a chorar também. Estou sentindo um calor. As pedras estavam implodindo. Amados, eu creio. Quando eu oro, a pessoa vai ser curada em nome de Jesus. Porque se eu não for um crente que crê, o que eu estou fazendo aqui? E Deus tem feito os milagres, mas o que aconteceu? Eu fiquei um pouquinho chateado. Falei, gente, vocês têm que pular da cadeira, porque Deus está curando, fazendo sinais, milagres, prodígios e maravilhas, amém? Não é para mim, é para Ele. Porque quanto mais fervor as pessoas tiverem na hora que Deus faz uma cura, significa que elas vão acontecer muito mais, que vai se multiplicar, vai se desencadear um poder de milagres e curas e prodígios. Amém, amado? Amém. Aleluia! É isso! Glorifique a Deus! Glorifique a Deus! Glorifique! E amados, eu vou chegar lá. E olha que Jesus disse, olha, vai dizer para ele aí, anunciar, João, essas coisas aqui, porque na hora que eles foram perguntar, Jesus começou a operar os sinais que o Messias deveria operar quando ele viesse. Então ele disse assim, vai lá dizer para ele, os cegos vêm, os coxos andam, os leprosos são limpos, vocês não estão vendo não? Os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, aos pobres é anunciado o evangelho. Olha, tudo que deveria acontecer, se cumprir no Messias, está se cumprindo, está vendo que sou eu mesmo? Porque jamais os fariseus poderiam operar aquilo, nenhum dos profetas operou o que Jesus operou. Nem Moisés, Abraão, Davi, nenhum. E que quando o Messias chegasse, ia acontecer esses sinais mesmo. E todos esses sinais estavam se cumprindo através de Jesus.
Então eram as evidências. Diga evidência. Agora, lá em João capítulo 10, no 24, os fariseus cercaram Jesus, ele estava lá no templo, pregando, curando, ministrando, curando os coxos, doentes, aleijados, lá. E os fariseus, mesmo vendo isso, que eram as grandes evidências, cercaram Jesus, fizeram uma rodinha em volta, como se fosse o círculo de fogo, agora vamos fuzilar. Falaram, não deixa isso suspenso não, revela logo, você é o Cristo mesmo? Não nos deixa aqui em suspense, é o Cristo mesmo? Ele diz, as obras que eu faço em nome do meu Pai testificam. Mas vós não sois as minhas ovelhas. Ele dá na testa ou não dá na testa? Eu vou começar a falar assim agora. Vós não sois as minhas ovelhas. Por isso vocês não estão crendo. Mas as minhas ovelhas ouvem a minha voz e creem. E estas ovelhas, eu não vou lançá-las fora, porque são minhas. Eu e o Pai somos um. Ele está falando tudo isso. Quando ele fala, eu e o Pai somos um, eles pegam em pedras para apedrejar Jesus. E Jesus falando, pera. Por qual dos milagres vocês vão me apedrejar? Qual deles? Eles viram muito isso aí, hein? Qual deles? O cego que enxergou, o surdo que ouviu, o mudo que falou, o paralítico que se levantou, o morto que ressuscitou. Quando eu multipliquei o pães e peixes, por qual dos milagres aí? Fala aí, cita aí, qual dos milagres vocês vão me apedrejar? Ele estava dizendo todo o poder da messianidade que estava nele. E eles queriam apedrejar. E aí? Quando uma pessoa, quando passa por alguma tribulação, e começa a descrer, e começa a terceirizar, o que eu estava falando aqui, aquele profeta, ele está falando uma bobagem. Ele está falando que Jesus vai voltar nada. Vai demorar 514 anos, mentira, não vai demorar isso. E começa a se escandalizar, é isso que é se escandalizar. Começa a se escandalizar. E começa a buscar sarna para se coçar. Porque está passando por uma luta. Sabe o que ela está fazendo? É isso que Jesus está dizendo, porque elas estão se escandalizando não comigo, estão se escandalizando com Cristo. É isso. Porque a palavra é viva, Cristo é vivo. As palavras que ele fala e que saem da minha boca, estão saindo da minha boca aqui, não são minhas, são dele, mas eu me aproprio delas, são espírito e vida. Então elas estão se escandalizando com isso. Agora, como é que ela vai prosperar e vencer? E nem os fariseus ficaram perdidos, porque se escandalizaram. E João perdeu a cabeça porque se escandalizou. Gente, eu não estou julgando João, não é isso, mas foi isso que aconteceu. Estou falando de um fato concreto que aconteceu naquele tempo. Ele tem um lugar lá tremendo, lá na glória, no céu tem, mas o nosso lugar é muito maior do que o dele, porque Jesus vai falando lá na frente. Nascido de mulher, maior foi João Batista, mas no reino menor é maior que ele. Dê um aplauso a Jesus. Isto porque você não está se escandalizando. Mas eu vou dizer uma coisa, quando ele fala da parábola do semeador, que está em Marcos 4, versículo 16, ele diz que algumas sementes caíram no solo pedregoso. E logo nasceu, porque não tem profundidade, a terra ela logo nasce mesmo. E começa a crescer, mas vem o sol e queima aquela planta e queima até a raiz, porque está num solo que não tem profundidade, não tem terra fofa. Ele diz assim, esses são os que ouvem a palavra de Deus, e quando vem a tribulação por causa da palavra, se escandalizam, e bate asa e voa, e vai embora.
Ou até, muitas vezes, continua indo na igreja, de vez em quando, vem de domingo. Você não é crente domingueiro, né? É? Porque ser cristão não é só vir na igreja de domingo. Faz parte. Mas não é isso. Não é só isso. É ter um comprometimento, verdadeiramente. Então, hoje, tem muitos que a terra não é profunda, que qualquer coisa que passam, como eu falei, eu vou repetir, começa a terceirizar. Não, a culpa não é minha. Eu ouvi a palavra, foi tremenda, mas olha aí o que está me causando. Não quero saber mais daquele pastor, daquela igreja, blá, blá, blá. Eu vou em outra. Mas quando uma pessoa fala isso, ela já está se escandalizando por causa de Cristo. Então eu vou te dizer, não vai dar certo em lugar nenhum. Porque o solo é pedregoso. E vai continuar pedregoso. Porque ela não vai aceitar muitas coisas nos outros lugares que ela for. Porque ela vai levar aquilo com ela. Ela vai levar o escala, e qualquer coisa que acontecer naquele outro lugar, ela também vai se escandalizar. Então veja bem, como é que uma pessoa dessa pode prosperar? Eu te pergunto. Mas eu quero declarar que você é de uma outra estirpe, em nome de Jesus. Que você está no outro patamar e que o Senhor vai te levar ao bom termo, vai te levar realmente às coisas gloriosas que Ele preparou, porque Deus apenas está começando contigo. As melhores coisas ainda não se sucederam, por isso que eu te digo, continua mantendo um nível alto de fé, de confiança e de busca na sua vida, em nome de Jesus, porque você não vai se arrepender nunca disso. Todo o teu trabalho no Senhor não será em vão. Está lá em 1 Coríntios 15, 59, não será em vão. Porque chega a hora que começam as coisas a se escancarar para você. Chega um determinado momento que a luta, tudo bem, luta nós vamos ter sempre, mas chega um determinado momento que a tribulação ela recua, ela diminui, porque Deus vai alargar o caminho, Deus vai alargar a porta, Deus vai começar a liberar as comportas celestiais para vir aquilo que está prometido e que está declarado, mas Deus tem que te preparar, e você precisa dar liberdade para Deus te preparar para receber tudo isso, aleluia, amém, amado. Eu descobri um negócio aqui. Vai dizer, pastor, você está louco? Não vai se escandalizar. Senão eu vou te pegar mesmo. Quem vai te pegar lá fora vai ser eu. Não é você que vai me pegar. Amém, irmão? Glória a Deus. É o seguinte, abre em Joel capítulo 2. Eu fiquei prestando atenção nisso que está escrito. Eu falei, isso aqui é para nós. Isso aqui é para nós. É que eu não quero pregar duas mensagens, eu estou pregando uma. Eu já terminei, tá? Você quer saber? Terminei, vamos todo mundo embora. Mas, já terminei o que eu tinha que falar. Mas eu me lembrei desse negócio aqui em Joel, capítulo 2. Eu me lembrei porque isso me chamou muita atenção. Então, pega Joel, capítulo 2, versículo 25. Primeiro, 25 a 27. Eu creio que a maioria conhece essa palavra e fica todo alegre quando abre a Bíblia e cai nessa palavra. Amém, amados? Mas tem uma coisa aqui. Tem uma coisa. Restituir-vos-eis os anos consumidos pelo gafanhoto migrador, pelo destruidor, pelo corpo. São demônios. Diga, são demônios. É o que ele está dizendo aqui. O meu grande exército que enviei contra vós. E aí ele diz, versículo 26, comereis abundantemente até ficar satisfeitos. E louvareis o nome do Senhor, vosso Deus, que procedeu para convosco maravilhosamente. O meu povo não será mais envergonhado. Sabereis que eu estou no meio de Israel e que eu sou o Senhor, vosso Deus, e que não há outro. O meu povo não será envergonhado para sempre. Agora, presta atenção comigo. Eu tenho entendimento a respeito disso, porque você vai pensar em casa. E depois,
Esse depois faz toda a diferença. Por quê? Se ele está se referindo a Israel, ele diz que primeiro Israel seria restituído em tudo que foi roubado, em tudo que diz aqui que nós lemos, e que vai comer abundantemente, vai ter fartura, vai ter maravilhas, vai ter abundância, o povo não será mais envergonhado, vai tirar o opróbrio, blá, blá, blá. Ok? Amém. E falou, e depois disso aqui que eu vou fazer, derramarei o meu espírito sobre toda a carne. E os vossos filhos, as vossas filhas profetizarão, e os vossos velhos terão sonhos, e os vossos jovens terão visões, e até sobre os servos e sobre as servas, naqueles dias derramarei o meu espírito, mostrarei maravilhas no céu, na terra e tal. Para aí. Ok? Como que pode ser para Israel, se quando veio o Espírito Santo, Israel tinha rejeitado o Messias? Sabe o que eu entendo aqui? Que o que era para ele veio para nós. Porque Jesus, quando chega em Jerusalém, ele tinha um pouquinho antes, 1 ano e meio antes, ele fala da figueira, da parábola da figueira, da vinha, da figueira que estava plantada na vinha, ele que foi buscar fruto, mas não tinha, e como se o pai estivesse falando com o filho, vamos arrancar isso aí. Aí ele fala com o pai, não, vamos esperar mais um ano, porque ele não estava ainda em Jerusalém, vamos esperar mais um ano, se de fato daqui a um ano não der fruto, arranca. Aí ele chega em Jerusalém, foi lá e não tinha fruto nenhum, figueira Israel, amém, amados? Aí ele fala a parábola dos trabalhadores da vinha lá dentro de Israel, lá dentro de Jerusalém. Ele fala, olha, foi mandado o profeta para buscar os frutos, eles apedrejaram. Aí depois o dono da vinha mandou mais outros, eles apedrejaram e alguns mataram ainda. Aí ele fala assim, então vou mandar meus filhos vão respeitar. Tal. Aí vem o filho, eles falam, olha, é o filho, vamos ficar com a herança, vamos matar fora da vinha e vamos ficar com a herança. E aconteceu isso com Jesus, mataram fora de Jerusalém, lá no Monte Gólgota. E ele pergunta para os fariseus, o que tem que fazer? O que Deus vai fazer? Vai matar, vai destruir os lavradores e vai passar a vinha para outro povo que lhe dê fruto. Isso aqui era para Israel. Mas como a vinha passou para nós, escute isso, porque não acabou a história. Nós vamos comer até nos fartar, vai vir restituição, vai vir um monte de coisa. Para aqueles que são dele, para os ungidos, para aqueles que são cheios do Espírito Santo. Diga, cheios do Espírito Santo. É para estes. Não é para aquele que não é cheio do Espírito Santo, que vive uma vida carnal. Não tem nada a ver com eles. Amém, amados? Amém. Então venha no seminário sábado. Agora, aqui, ele fala da bênção plena. Diga, bênção plena. Porque o que ele diz aqui é o Espírito Santo, é toda a restauração. Quando ele diz, e derramarei o Espírito Santo sobre toda a carne, todo o corpo. Ele não está falando espírito, presta atenção no que está falando. Ele não está falando espírito, todo o corpo, toda a carne, da cabeça aos pés. Isso chama-se glorificação. Diga aí, glorificação. Glorificação. Que vai acontecer. Mas antes disso, antes de acontecer isso, vai ser uma maravilha de restituição, de transferência de riquezas. E quando acontecer a transferência de riquezas, vem a glorificação sobre nós. Aplaudo a Jesus. Agora, amado, quando Pedro cita o profeta Joel em Atos 2,17, ele não diz o Espírito Santo, ele diz do Espírito Santo. Porque isso faz muita diferença. Nos últimos dias, aí já no livro de Atos, no dia de Pentecostes, nos últimos dias diz Deus, ele não diz o, e lá em Joel diz o, do meu espírito derramarei sobre toda a carne, os vossos filhos, vossas filhas profetizarão, etc e tal. Aqui,
Foi uma parte do acontecimento. Diga, uma parte do acontecimento. Agora no fim vai ser tudo. Diga, agora no fim vai ser tudo. Vai ser tudo. Aqueles apóstolos tinham consciência disso, porque se tivessem perguntado para eles: você quer continuar vivendo aqui? Eu vou te guardar, eu te deixo aí numa dimensão, arrebatado, e eu te ponho de volta nos últimos tempos, quando vai ter a restauração de tudo. Eles falaram: não, nós queremos ficar aqui esperando a restauração de tudo. Jesus não volta antes da restauração de tudo. Mas é o seguinte: não fica chateadinho porque alguma coisa lhe aconteceu, lhe trouxe algum tipo de preocupação ou tribulação. Para com isso. Porque nós vamos passar por essas coisas. Jesus falou que teríamos aflições mesmo. Mas passa como um trator por cima disso. Escuta o que eu estou falando. Porque aquilo que te espera vai superar qualquer coisa. Aleluia. A leve momento, a leve tribulação não se compara com a glória que em nós há de ser revelada. Romanos 8, 18 e 19. A tribulação deste tempo presente, é o que ele fala agora, estou falando direitinho, não se compara com a glória que em nós há de ser revelada. Quando eu leio isso, isso me sustenta. Quando eu leio isso, isso me alimenta. Isso me reveste para eu continuar andando. Porque eu sei que isso vai acontecer, a palavra de Deus. Amém? Dê mais um aplauso a Jesus. Amém. Não se escandalize mais. Porque, eu vou repetir, pela quarta vez, você vai se escandalizar com Cristo. Ele fala: bem-aventurado o que não se escandalizar. Por isso que o pastor Pedro é bem-aventurado. Amém, amém, amados? Eu vou dizer mais, para deixar você bem feliz. Se a tribulação é gigantesca, significa que Deus vai te levantar acima do gigantesco. Opa, é lógico, é óbvio, isso é com certeza. Ele fala: não, eu vou dar para o meu filho coisas que ele nem imagina, então eu vou permitir uma luta aí, que ele vai pensar que ele vai morrer. Não vai morrer, não. Então você pensa nisso. O que Deus preparou é gigantescamente maior que o gigantesco da tribulação. Amém? Louvado seja o nome de Deus. Não desista fácil. Aliás, não desista nunca e por nada. Porque Deus, ele vai cumprir a palavra. A boa obra que ele começou em vós há de ser completa até o dia de Cristo Jesus. E isso não adianta, é infalível, Deus não vai falhar. É inconcebível que Deus falhe. Porque é impossível que ele minta. Como é que faz? Como é que faz? Mas vamos até o fim com ela. Em nome de Jesus. Quem está com dor aí? Está com dor? As duas estão com dor? Tá. Deus é bom. Você ouviu a palavra? Você ouviu a palavra? Hã? Abraçou a palavra? Deus vai cumprir, tá? O Adailson, Adnilson, tudo bem, é a mesma coisa. O Adnilson, ele não tem mais nada no cérebro, tá? Fez a cirurgia, arrancou tudo. Não arrancou todo o cérebro, arrancou o negócio. Arrancou a doença. Ok. O que a senhora tinha? Eu repreendo todo o peso, opressão, perturbação, toda a garra do diabo que veio sobre ti, eu anulo, repreendo, desfaço, desautorizo em nome de Jesus. Receba a libertação. Como é seu nome mesmo? Esqueci. Eliana, receba a libertação. O Espírito Santo está te envolvendo agora. Está te curando, está te restaurando, está te libertando, está renovando da cabeça à planta dos teus pés, está renovando teu corpo, tua alma, teu espírito. Todo o peso foi levado por Jesus, ele colocou o fardo dele sobre ti, que é leve e suave. Receba, abra tuas mãos e diga: eu recebo a renovação do Espírito Santo, em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Glória a Deus.
Jesus te ama. E Deus está mandando dizer, lança fora tudo que não presta. Imagem, santo, santinha, corrente, põe fogo em tudo isso. Deus é bom, né? É bom, Ele está te curando aí. Amém? Amém? Como você não disse? Camila, amém, Camila? É Camila mesmo. É esse mesmo. Espera aí. Nós aqui te amamos, queremos ver os seus testemunhos. Amém. Põe a mão. Não está doendo mais nada. Viu, pastor César? Não está doendo mais nada. Amém? Ela está emocionada. É o poder de Deus, é o Espírito Santo. Amém, querido? Deus não é bom? Camila. Xalamassuri. Você vai pregar para mulheres. Eu declaro, profetizo sobre a tua vida, mas não vai deixar isso cair por terra. Amém? Deus está fazendo uma obra. Deus é um Deus de processos. Então Ele vai arrumar tudo que precisa arrumar. Mas fique firme. Esteja plantado. Fica plantado em ribeiros de águas. Que você vai dar os frutos nas estações devidas. E Deus vai cumprir essa palavra. Amém? O que você tinha? Eu tenho mioma. Falei, eu tinha mioma. Eu tinha mioma. E tenho muita dor na coluna, que envolve a perna. E dói a perna também? Vem daqui pra cá. Ok. Vem cá. Você tem muita fé e a nossa fé vai se unir com a fé dela. Ainda que seja pequenina. Amém? Primeiramente, põe a mão lá. Eu repreendo este mioma. O mioma, pode sair daí, tá? Eu te dou uma ordem. Saia deste lugar. Seja pulverizado o mioma. Agora está ordenado em nome de Jesus. Mioma, vai para o ventre do diabo agora, em nome de Jesus. E útero, seja limpo. E seja reformado o útero, em nome do Senhor Jesus. Obrigado, Espírito Santo, pela reforma deste útero, pela plástica celestial neste útero. Olha, isso é do Espírito Santo. Ok? Agora, junte seus pés. Isso, legal. Coluna. Coluna, se liberta, coluna. Coluna, se alinhada, coluna vertebral da Camila, da primeira à última vértebra. Em nome do Senhor Jesus, eu declaro que toda inflamação de nervo ciático se retire em nome do Senhor Jesus. Ó, tá retinha a sua coluna. Okay. Espírito Santo, agora renova o nervo ciático e toda a lombar renova, Espírito Santo. Espírito de glória, Espírito de poder, Espírito de fortaleza, porque o Senhor é rei. O Senhor é que governa, o Senhor é que nos unge, o Senhor é que nos estabelece, o Senhor é que faz milagres. Espírito Santo maravilhoso. Camila, se liberta. Camila, lamantoriandarai, recatalabasso, brocobrigribriandereva, estreque rocotoia. Se liberta, recantalabababachou. Rebalantrobostruque, aranastreque, rocotraia, dai. Receba a libertação. Em nome de Jesus. Pode soltar. Pode relaxar. Ok. Põe a mão onde que doía. Põe a mão onde doía. Era aí. Põe a mão mais para o centro da coluna.
Agora põe a mão de volta ali. Procura dor. Queimou muito na hora que o senhor estava orando. Agora não dói mais. Queimou muito e agora não dói mais. Está entendendo, pastor Pedro? E nunca mais vai doer. Deus já levou, já foi. Dê um aplauso a Jesus. Amém, amado? Não é real o negócio? Mais um testemunho, para glorificar Jesus. Estava com muita dor, né, quando chegou. Muita. E agora? Não tá mais. Aleluia. Não. Sentiu um calor. Senti queimando. Eita, Espírito Santo também. Glória a Deus. Yes, sir. Aleluia. Acho que você vai ser vai ser instrutora de basquete. Não, a técnica, coach. Amém. Ninguém mais está com dor. Vocês inventaram dores hoje? Fala o que você tinha. Ciático. Fala sem inflamação do ciático. Fala aí. Sem falar alto, sem inflamação. Sem inflamação, ciático. Pegou no diabo. Pegou no diabo. Agora. Eu sou livre. Eu sou livre. Pelo poder do Espírito Santo. Pelo poder do Espírito Santo. Eu declaro. Por agora é comigo. Espírito Santo, renova agora. Em nome de Jesus. Renova esse ciático. E todo mal pode se retirar agora. Em nome do Senhor Jesus. Recantar a balabassore benestria, recontobocoma na braçuri canta lamar. Tem mais alguém com dor? Tudo bem, Marilene? Você vai ministrar batismo no Espírito Santo para as crianças. Deus está me dizendo. Mas você vai precisar estar cheia do Espírito Santo. Então vem sábado. Amém, irmãos? Vamos. Cadê a dor? Hã? Ah, não. Fala a verdade. Ah, não. Eu tava com cólica renal. Não senti mais nada depois que o senhor orou. Tá, aplauda a Jesus. Amém? Yes. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, amados? Vamos ficar de pé. Ai! Sente. To presentation. Me dá aí. Moisés. Vamos comigo. Fala aí. Nós vamos fazer 2 apresentações das crianças, que é algo que Deus nos instruiu. Amém? O Bernardo e o Lorenzo. Vocês lembram do Lorenzo que nós oramos, que estava com meningite? Ele foi curado. Bernardo, o Lorenzo é o outro. Lorenzo é o mais velho. É que ela colocou o nome do Bernardo primeiro, achei que o Bernardo era o primeiro. Esse quanto tempo tem? 7 meses. 7 meses tá grande? Tem tamanho de 2 anos? Amor. Exagerei um pouco? Ele quer pregar. Querendo. Qual que é o Bernardo? Bernardo é ele. É esse. E aquele é Lourenço, né? Falei? Profetiza. Profetiza. Ele vai comer o microfone. Profetiza.
Profetiza. Ó, então esse é o Bernardo, amém? E aquele é o Lorenzo. Profetiza, menino. Rica lamassurianda ramacharabacheve. Aleluia. Eles já foram consagrados? Segurei. Não? Porque quando ela estava grávida, não estava bem. Então vai ser consagração e apresentação, tudo junto. Amém? Porque é importante consagrar, porque o inimigo perde o acesso. E a única pessoa que pode quebrar a consagração são eles mesmos, se quiserem, lá na frente. Mas a palavra diz que Israel, Deus sempre falava, por meio de Moisés, para que eles ensinassem as crianças nos caminhos do Senhor. Ó, olha para mim, pais. Quando se levantassem, ministravam. Quando andavam, ministravam. Quando se assentavam, ministravam. Quando iam deitar, ministravam. Até que a palavra fosse inculcada neles, para que nunca eles esquecessem. Né? Diz em Deuteronômio 6, em Provérbios 22, 6, diz: ensina a criança, o menino, pelo caminho onde deve andar, que é o caminho do Senhor, que ainda quando for velho, não se desviará dele. Então, vocês sabem da missão de vocês, da responsabilidade. Porque a igreja não é responsável para educar os filhos. Os responsáveis são os pais. Né? Às vezes tem pessoas que culpam as igrejas por os filhos serem de um jeito ou de outro, ou serem rebeldes. A igreja não tem nada a ver com isso. Eles são ministrados quando estão no cultinho deles, ali no departamento infantil, eles são ministrados. Os tios, os ministros falam, ministram. Mas que período é aquele? 1 hora. Depois as crianças voltam para casa e os pais precisam dar continuidade, precisam ensinar e ministrar os filhos. Porque se assim vocês fizerem, eles vão dar alegrias para vocês. Amém? Provérbios tem 12 passagens no livro de Provérbios que fala sobre disciplina. Para educar com vara quando necessário. Vara não vai surrar, mas é bom manter uma varazinha em casa. Quando ela desobedecer, você dá umas varadinhas. Olha, não faz isso, não põe a mão lá no fio, que dá choque. Aí ela vai lá e põe. Aí você diz: não põe a mão, porque dá choque. Se você for pôr a mão de novo, você vai apanhar. Vamos supor que a terceira, ela vai lá e põe a mão. Aí você corrige. Porque se você corrigir, você não vai perder o seu filho para o mundo, para as drogas, para o crime, para tantas coisas que tem por aí. Mas se você corrigir, eles vão ser sempre ensinados nesses caminhos e não vão se desviar dos propósitos. Porque isso vai estar, a semente vai estar neles. Amém, pais? Glória a Deus. Eu sei que não é fácil ter filhos hoje e educar nos caminhos do Senhor, mas é o preço que vocês têm que pagar para não verem os filhos se perderem. Quantos pais estão perdendo seus filhos? E às vezes pais crentes, hein? Amém? Então digam comigo: nós nos comprometemos Nós nos comprometemos a ensinar os nossos filhos a ensinar nossos filhos nos princípios cristãos, nos princípios cristãos da palavra de Deus, da palavra de Deus, porque é o caminho seguro, porque é o caminho seguro, e que se eu fizer isso, e que se eu fizer isso, eu vou ter certeza eu vou ter certeza que eles nunca se desviarão que eles nunca se desviarão dos caminhos do Senhor. do caminho do Senhor. Então nós queremos ensinar Nós queremos ensiná-los e ministrar a palavra e ministrar a palavra a cada dia, a cada dia. em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém.
Então nós consagramos e apresentamos a vida do Bernardo diante da igreja, diante dos anjos, no mundo espiritual. Consagramos a Jesus Cristo, o autor da vida. Ninguém poderá quebrar essa consagração. Ninguém, nenhuma instituição, nenhum homem, nenhuma pessoa da sociedade, ninguém poderá. Só se o Bernardo quiser se afastar de Deus lá na frente. Mas eu declaro que ele não vai, em nome de Jesus, porque os pais vão educá-lo. Então nós consagramos a Jesus Cristo, pertence a Ele. Nós criamos os filhos para Deus, não é para nós mesmos. Amém, queridos? E também apresentamos em nome de Jesus, a igreja diga amém. Amém. Nós consagramos o Lourenço e apresentamos ao Senhor, diante da igreja, diante dos anjos, diante do Senhor, em nome de Jesus. E essa consagração é inquebrável, só se Ele mesmo quiser lá na frente. Amém? A igreja do Senhor diga amém. Amém. Ok, tira a foto. Amém. Parabéns. Obrigado. Parabéns. Amém? Amém. Quem falou amém? Então não esqueçam, sábado, às 9h30, começa o Seminário do Espírito Santo. Vai até meio-dia, amém? Nós teremos uma vigília sexta-feira, a partir das 22 horas. Por que 22? Não podia ser às 12? 0 horas? Vigília, não quer não? 22 horas, amém? As mulheres, temos o culto, o nosso café com elas vai ser em Itapevi, às 9h30 da manhã. Vai ser um final de semana agitado, gente. O último final de semana do mês, bem agitado. Nós temos 31 esse mês? Tem? Por que tanta convicção, pastora? É aniversário seu? Não. Então, e dia 30... à tarde, o encontro do portal. Vai ser lá em Mairink. Amém? Então, não esqueçam. Temos também, dia 8 de abril, um evento para mulheres, entre nós mulheres. Então, é a oportunidade de você levar aquela amiga que não quer vir à igreja. Amém? Então, já estejam orando. Se você não tem um convite, tem mais convites aí embaixo? Eu esqueci de trazer, mas vocês podem pegar comigo no domingo, tá bom? Deus abençoe. Eu te vi alisando um cimento muito branco. Você estava como se estivesse deixando ele liso, sem nenhuma imperfeição. Eu creio que é algo novo que Deus está colocando nas suas mãos. Amém? Receba. Era bem branco. Era como uma argamassa, uma massa corrida, mas era no chão isso. E ficava bem branquinho, bem lisinho, sem nenhuma imperfeição. É algo novo e perfeito que Deus vai colocar nas suas mãos, amém? Receba, amém, amados? Então tá aí, tá dito, sobre a mudança. Deixa eu explicar uma coisa. Hoje nós recebemos uma notícia lá, porque nós tínhamos que ainda acertar algumas coisas para poder... A carta fiança, tudo certo, viu?